Olá, Mari, tudo bem com você? Oi, Renê, tudo bem e você? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigado aí pelo seu tempo, viu? Obrigada. Mari, seguinte, eu quero bater um papo aqui contigo, aqui dentro desse treinamento. Eu reservei esse módulo para falar um pouquinho do mercado de gestão de TI, mercado de gestão de serviços, de governança como um todo, e decidi conversar com algumas pessoas que já trabalham nessa área há algum tempo, né? Então, mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado esse convite. Então, eu vou explorar um pouquinho aqui da sua carreira, tá? E queria. A primeira pergunta que eu te faço é: o que você faz hoje, né? Onde você trabalha e o que você faz? Qual que é a sua função? Legal. Bom, eu sou consultora em Service Management há 12 anos. Comecei na IBM, né? Agora a Kyndryl, que é a empresa fruto do spin-off da área de serviços da IBM. Bom, e como consultora, eu costumo dizer que eu trabalho em um time muito privilegiado, porque a gente atua em todas as fases do ciclo de vida do serviço. Assim, a gente atua desde da fase de negociação, ajudando os vendedores, os arquitetos a desenhar soluções, criarem uma proposta de outsourcing de serviço para algum cliente. Depois que assinam um contrato, né? Isso é quando um cliente compra algum serviço da minha empresa, meu time é responsável por implementar os processos, né, de gerenciamento de serviço naquele cliente. Então, vai variar muito do escopo contratado. Pode ser que o cliente contratou, por exemplo, um serviço de suporte a middleware ou um full outsourcing. Então, eu vou definir, por exemplo, quando aquele cliente precisar reportar um incidente, qual fluxo que ele vai seguir, como que vai ser o processo de gestão de incidente que as minhas equipes aqui dentro vão seguir, e também configurar a ferramenta de HSM que vai suportar todo esse processo, né, todo esse fluxo. Ou pode ser também uma implementação de uma operação de Service Desk, por exemplo, né, definir todas as políticas, boas práticas, ou eu posso ter um contrato só para implementar uma ferramenta de HSM, pode ser o ServiceNow ou qualquer ferramenta, outra ferramenta de mercado que tiver parceria com a Kyndryl. Ou a gente também tem um contrato de consultoria de processos antes de fazer a implementação da ferramenta, que é o ideal, né? Afinal, Uhum. uma ferramenta sozinha não resolve nenhum problema, então a gente também entra nessa fase, fazendo um assessment para avaliar a maturidade dos processos de HSM dos nossos clientes e prover recomendações para melhorar a maturidade. E a gente também suporta a operação do dia a dia, né? Existe dentro da minha empresa uma equipe de Service Management com coordenadores de cada processo. Então, tem, por exemplo, uma equipe de gerentes de problem, de gerentes de incidente, gerente de configuração, gerente de problemas e etc., que cuidam desses processos e dentro dos nossos clientes, e aí a minha responsabilidade é suportar o dia a dia deles com dúvidas, com treinamentos, com melhoria dos processos, etc. E é isso, esse é o meu dia a dia. É Legal. bastante amplo, né? Ele varia muito. Eu atuo em projetos que pode ter aí duração de até 4 meses ou horas, né? Dependendo, uma implementação de processos de um full outsourcing pode levar 4 meses, ou só um ajuste numa ferramenta, horas. Então, isso torna meu dia a dia aí bastante dinâmico. E é o que permite que eu esteja já há 12 anos na mesma função, né? Cara, então você já entrou com essa função de consultora e está há 12 anos tocando essas atividades por aí. Ou Eu você não foi entrei como evoluindo? consultora, eu entrei na IBM em 2008 como estagiária, enquanto eu estava fazendo minha faculdade de administração, mas eu tinha feito técnico em TI, então eu entrei como estagiária de suporte. Depois eu fui para a área administrativa do departamento, cuidava de umas atividades mais internas, e com o fim do meu estágio, eu fui contratada em uma área de governança que eu comecei cuidando como SLM da área de suporte, né, cuidando dos níveis de serviço dessa área de suporte, e onde eu fiquei lá por mais 2 anos, e aí depois eu já iniciei a minha carreira como consultora de Service Management, onde eu estou até hoje. Que legal. Eu percebo que embora
tenham caminhos diferentes, né? Eu percebo que parece que a porta de entrada para essa área de gestão de TI é sempre ali, suporte, Service Desk. A minha história também é assim, eu comecei com Service Desk e em algum momento eu fiz esse shift, né? Parece que Sim. é uma porta de entrada muito, muito clara para quem quer trabalhar com gestão de TI. Exato, né? E foi lá que eu comecei a me aprofundar em ITIL, né, e ter contato com mais próximo com pessoas dessa área. Uhum. Dentro da minha empresa, a gente sempre foi incentivado a ter a certificação ITIL. Isso já começava desde os níveis iniciais, inclusive a gente tinha uma equipe interna na época que dava treinamento, aplicava as provas de certificação. Então, desde o início, eu tive, e eu acho que é isso que impulsiona, né, as pessoas em níveis de suporte a irem para uma área de gestão, que você tem contato com esse conteúdo, né? Por mais que não seja através de um curso oficial, você tem contato com esse conteúdo o tempo todo. E também, além disso, eu trabalhava ao lado de um consultor já em Service Management, e eu ficava escutando as reuniões dele com os clientes, as recomendações que ele dava, as argumentações baseadas em boas práticas e como ele conseguia liderar essas conversas baseado em um conteúdo. Isso era o que mais me encantava, e aí foi quando eu tracei como plano de carreira para a área de gestão de serviços, e aí eu comecei a me preparar para isso. Legal. Então, você acha que você já meio que explicou, mas só para confirmar, o que você considera como o fator ou os fatores principais para você sair de um estágio de uma área de suporte e para ir para uma área de service management já como contratado? O que foram os fatores preponderantes aí? Definitivamente é o conhecimento. Você sabe que eu sempre invisto em conhecimento, e na maioria das vezes é com você, mas no mínimo uma vez por ano, assim, eu invisto em tirar uma certificação ou em fazer curso, etc. Mas eu entendo que ter propriedade, né, no que você está falando, no que você está recomendando, faz toda a diferença para quem deseja crescer, para quem deseja ir para uma área de gestão. É isso que vai fazer a diferença, principalmente para mim, né, como consultora, todos esperam que eu tenha esse nível de conhecimento, então, e eu percebo que, assim, muitas pessoas têm, no mundo de TI principalmente, têm bastante experiência, mas não tem esse conhecimento. E aí, quando você entra em discussões, assim, tendo argumentos que esse conhecimento te traz, além de te dar uma autoconfiança para defender, né, as suas ideias, você também passa confiança para quem está te ouvindo, né? Então, eu definitivamente eu entendo que o conhecimento é o que faz toda a diferença na carreira. Legal, bacana. E você falou outras coisas que são importantes também, dicas importantes, que o pessoal já está acostumado, parece que há um consenso de que uma certificação pode ajudar, mas você falou outras coisas interessantes, que você acompanhava o trabalho de outros consultores, ficava meio ali de sombra, né, digamos assim, ouvindo o que o pessoal falava, então você acaba aprendendo também, então acho que isso também é importante, você ter a iniciativa, você se colocar à disposição para, sei lá, acompanhar uma reunião, atuar num projeto como voluntário, digamos assim, dentro da própria empresa, e eu acho que isso acaba chamando a atenção também das pessoas que vão te promover para uma área ou para outra, né? Eu acho que É isso um é conjunto, bastante... né? O seu preparo é o conhecimento e essa experiência. Então, você tendo o seu plano de desenvolvimento e o que você precisa saber para chegar lá, estudar e adquirir esse conhecimento e se colocar à disposição para fazer atividades que não necessariamente você faria na sua função atual, mas que você faz para ajudar para chegar, né, onde você quer, essa combinação da experiência com conhecimento é o que para mim traz essa evolução. E você ficou, assim, você se surpreendida ou até mesmo chocada, assim, de sair de uma área de suporte e tal, e de repente você caiu numa área de gerenciamento e você se assustou de alguma maneira com relação às atividades do dia a dia ou não? Você absorveu aquilo numa boa, assim, ou precisou de um tempinho para se adaptar, assim, com as atividades dessa outra área?
Não, eu acredito que é muito mais a consolidação do que você via no dia a dia, sabe? Quando você vai para uma área de gestão e você conhece o outro lado, né, e não a parte do suporte, você começa a entender vários aspectos do porquê aquilo precisa funcionar de uma forma. Então, para mim, foi mais uma consolidação mesmo do que eu já tinha vivido no suporte. Legal, legal. Outra dúvida, Mari, a gente sabe que dentro da área de governança e gestão existem várias atuações que você pode ter em diferentes áreas da governança, né? Então, por exemplo, você falou aí de alguns processos, algumas práticas que em empresas grandes, como a Kyndryl, eles são departamentos de fato. Então, existem empresas que têm uma área de gestão de problemas, outra de gestão de mudanças, esse tipo de coisa. Então, isso seriam áreas. Mas você pode ter atuações diferentes também. Consultor, sei lá, analista de qualidade, analista de processos, coordenador de processos. Queria que você me ajudasse, se a gente conseguisse chegar numa lista, né? Olha, quais são os potenciais cargos e funções que a gente poderia ver dentro desse universo de governança e gerenciamento de serviços, e também quais seriam quais principais processos ou práticas que são os mais comuns no dia a dia, que a maioria das vagas vão para esses lados aí. Sim. Eu vou começar aqui com alguns que eu vejo no dia a dia, não só internamente, mas também nos clientes que eu passo. Mas eu acho que um primeiro é um dono de processo, né? O process owner, aquele que é responsável por aquele processo, diferente do coordenador daquele processo. Legal. Né? Então, o primeiro que eu vejo é um process owner. Dependendo do tamanho da organização e da relevância do gerenciamento de serviços, eu também enxergo a figura de um arquiteto de processos, que é quem realmente vai definir como que vai definir como que aqueles processos todos fazem interface entre si, como eles vão funcionar, enquanto o dono do processo vai ser responsável pela performance, né, daquele processo como um todo. Os coordenadores de processos, os consultores, né, que por exemplo, no meu caso, acabou aí minha lembrança. Tem a área acadêmica também, as pessoas podem decidir formar outras Sim, pessoas, que é uma área que eu decidi seguir aí nos últimos anos, né? Eu saí da é verdade. consultoria e hoje eu estou muito mais focado em mentoria e capacitação. E uma coisa que eu acho interessante também, eu acho que o Service Desk é uma porta de entrada em todos os sentidos, inclusive para a área de gerenciamento de serviços. Porque embora a pessoa entre lá muito júnior, digamos assim, a maioria das pessoas que trabalham com Service Desk são júnior, é a área que eu não compararia o aprendizado que você pode ter trabalhando numa área de Service Desk com qualquer outra área, principalmente quando você está começando. Sim. Não é uma área que paga muito bem. As pessoas costumam sair depois de algum certo tempo. Mas o aprendizado que você tem ali, eu acho que não se compara com nenhum outro lugar. Porque, olha, você lida com o cliente. Então, você entende lá como que lidar com o cliente final, com o usuário, que às vezes você pega alguns perfis de usuário muito complicados. Você aprende como usar ferramentas de gestão, você aprende sobre Diversas, né? várias práticas do dia a dia, gestão de requisições, o que é um catálogo de serviços, o que é gestão de incidentes, o que é escalonamento, o que é um SLA, ou seja, o basicão que o ITIL ensina ali dentro da literatura são coisas que alguém que trabalha dentro do Service Desk vai aprender no dia a dia, Exato. e depois pode se aprofundar e entender como fazer aquelas coisas corretamente, estudando algum frame, por exemplo, o ITIL. Né? Então, eu vejo muito como o Service Desk como uma porta de entrada bem... É uma preparação muito boa para você dar o próximo Exato, passo. exato. E sabe que esse meu time, ele é composto, hoje tem umas 10 pessoas, mas ele já chegou a ter 20 pessoas, e posso dizer que metade veio de Service Desk e a outra metade não. E tem algumas pessoas, sempre, é engraçado que sempre comentam: eu gosto de trabalhar quando é alguém que veio do Service Desk, porque vocês que vêm do Service Desk têm
uma disciplina que dificilmente outro funcionário tem, disciplina porque você tem horário, porque você tem que seguir aquilo, porque você tem os limites, disciplina e... qual era o outro fator? Disciplina e também a cordialidade né, no tratamento e essa variedade de conhecimento que vocês trazem. Então, isso é algo que as pessoas de diversas áreas reconhecem em quem vem do Service Desk, porque realmente traz um aprendizado. Eu acho que faz parte do crescimento de carreira, né? Você começa ali, a maioria das pessoas começam ali, e depois encontra o seu perfil, se encontra ali dentro da TI, e você está preparado para vários tipos de cargos de função, né? Legal. E aí, só para a gente concluir essa discussão, né? Em termos de áreas de atuação. Então, a gente já sabe que o Service Desk é uma atuação forte, suporte em geral é uma atuação forte, tem o pessoal que faz gestão de incidentes, tem o pessoal que está ali em monitoramento, por exemplo, Command Center, então existe ali uma questão de gerenciamento de serviços também, que é você entender como fazer a gestão dos eventos, aquela coisa toda. Tem o pessoal que gerencia as mudanças, né, que são mudanças que são feitas aí na infraestrutura, nos serviços, nas aplicações, então existem pessoas que atuam especificamente para fazer o mapeamento, fazer a identificação e controlar um pouco mais, organizar melhor como essas mudanças acontecem, de forma que a inovação e a necessidade da empresa de fazer essas mudanças, implementar as inovações, seja atendida, mas ao mesmo tempo o que está lá funcionando, a estabilidade seja mantida também, para que não haja nenhum impacto no que já está funcionando. Tem alguma outra atuação, fora essas que são mais comuns, que você lembra agora, que poderiam estar relacionadas à gestão de serviço? Não, porque se a gente for entrar em cada um dos 34 processos e pensar nos executores, né, desses processos, não falando dos coordenadores, porque aí eu posso pegar um processo de configuration, por exemplo, e pegar esse coordenador que é responsável, mas também tem as pessoas que executam, cada um, que estão dentro, né, executando ali. Aí vai ficar muito longo o vídeo, mas eu acho que é bem variado, realmente. Não, eu destacaria uma que não é tão comum, mas é uma variação também, que é gestão de continuidade. Então, gestão de continuidade é uma subvariação, digamos assim, dentro do universo de gestão de serviços, que são pessoas que cuidam especificamente de mapear quais são as funções vitais daquele business, daquele negócio, e que se preparam, o trabalho delas é se preparar para algo que nunca deveria acontecer. É uma área de segurança, né, de seguro da empresa, e eles trabalham o ano todo, o tempo todo, desenvolvendo respostas para caso a empresa sofra algum tipo de desastre de qualquer natureza. Pode ser um desastre natural, um desastre relacionado a cyberataque, enfim. Que é simplesmente você ter um plano para virar a chave e manter a empresa funcionando por algum tempo até que se recupere a operação normal do negócio como um todo. Então, só para dar um Alinhado exemplo. a isso, sim, alinhado a isso, por exemplo, o gestor de riscos também, né? Gestor de riscos, pessoal de disponibilidade, capacidade, putz, tem muita coisa, tem muita coisa. Então, ia ser legal a gente fazer essa discussão, porque, às vezes, quem está de fora, quem está assistindo aqui, vai pensar, puta, não, mas gestão de serviços é Service Desk. Não é muito mais amplo. A porta de entrada, normalmente, é o Service Desk, mas você tem muitas portas de saída ali para você se especializar em outros assuntos mais sofisticados dentro desse universo. Até saindo do próprio IT. Tem gente que se especializa em normas, por exemplo, ISO 20.000, ISO 27.000, vira auditor, vira consultor e auditor. Tem o pessoal que se especializa em COBIT, em outros frames mais de governança, e acaba assumindo papéis mais estratégicos da empresa, um arquiteto de soluções, um arquiteto empresarial, enfim. E vai muito do seu perfil, e eu acho que por isso eu digo que você começa a Service Desk, a porta de entrada, porque é o início de uma carreira, e lá dentro você vai identificar sua aptidão, se é mais técnico, se é mais gerencial, se muitos vão, por exemplo, para linhas mais estratégicas, como arquiteto, vai ser um arquiteto, vai trabalhar com vendas.
Outros vão para a área de monitoração, por exemplo, vão para a área de desenvolvimento, por exemplo, e outros vão para a área de gestão, vão ser coordenador de algum serviço ou vão ser consultores também. Eu lembrei de mais uma atuação que tá ficando muito comum também, que são as pessoas de implementação de ferramentas. Então, existem várias empresas de software que desenvolvem ferramentas de gestão de serviços, de HSM. O ServiceNow, por exemplo, é uma grande, mas tem várias outras. E existem funções de implementadores, vamos dizer assim, que são pessoas que conhecem, são especializadas em processos, em práticas de gerenciamento de serviços, e por conta desse conhecimento, facilitam a implementação dessas ferramentas de mercado dentro das empresas. Isso eu tenho visto também um crescimento significativo nessa área. Sim, também. porque não são técnicos, não é um skill técnico de desenvolvimento, mas ele tem a capacidade de identificar requisitos de negócio, né? Um business analyst, e aí ele vai, como ele já conhece do mundo de TI, ele vai traduzir ali na linguagem da ferramenta. É comum mesmo, realmente. Mário, uma última pergunta aqui para a gente conversar, porque essa eu também acho que é uma dúvida comum. Quando a gente fala de entrar na área de gerenciamento de serviços, muita gente acha que é você virar gerente de uma área. Por causa do nome, né? Em português, gestão, gerenciamento, você dá a impressão de, eu vou coordenar uma área, vou ser gerente de uma área, vou ser gerente de TI, esse tipo de coisa. E aí, algumas pessoas acham isso legal, tudo bem, são pessoas que têm perfis de liderança, mas tem outras pessoas que não veem isso com bons olhos, são pessoas que não têm intenção de serem gerentes, né, de área. São pessoas que acabam ficando, é melhor ficar aqui na área técnica, porque aqui tem um espaço para eu me especializar. Eu queria, com a sua ajuda, romper esse mito de que trabalhar com gerenciamento de serviços significa que você tem que assumir a gerência de uma área. Você é de uma empresa grande, consegue me dar um pouquinho de contexto sobre isso? Sim, eu acho que, por exemplo, aqui nós temos a carreira em Y, né? Então, você vai até determinado momento onde você atinge um nível de maturidade e você pode escolher para o seu plano de carreira, se você quer ser gerente de pessoas ou gerente de serviço. Então, não necessariamente gerente de serviço, mas você pode se especializar, que é onde nós temos, por exemplo, na ponta desse caminho, né? Então, você está aqui em Y, porque aí você pode ser um gerente de pessoas, mas você também pode ser um gerente de serviços, como, por exemplo, um executivo que representa um cliente, você pode vai ser consultor, vai desenvolvendo a sua carreira, e você pode chegar a um nível de especialidade que você se torna um Distinguished Engineer, que é onde nós temos os nossos experts em alguma disciplina. Então, o máximo que você chega como especialista em um assunto, né? Não necessariamente você está gerenciando pessoas, que foi a minha escolha de carreira, né? Em momento nenhum, eu sempre deixei isso muito claro no meu plano de carreira, que eu não gostaria de gerenciar pessoas. Então, eu optei por seguir essa linha, por isso que eu fui na linha de consultoria. E então eu acho realmente que é um divisor ali, que cada um pode optar, ou você, por exemplo, na minha área de service management, você tem os gerentes das pessoas, dos coordenadores de processo, por exemplo, que gerenciam aquelas pessoas, o gerente de problem, o gerente de configuration, e, por exemplo, você tem os gerentes dos processos, o gerente de problem, por exemplo, ele tem um gerente, que é um gerente de pessoa. Sim, todo mundo está numa área. Está numa área, então você tem lugar para todo mundo, não necessariamente quando você quer se especializar em um assunto, você precisa ser gerente de pessoas, né? Legal. E quando você fala dessa carreira em Y, você acha que ainda assim existe um desequilíbrio, por exemplo, em termos salariais? Por exemplo, como a carreira vamos separar em carreira de especialista e gerente, para ficar mais simples. O teto do especialista, ele vai estar abaixo do teto do gerente de pessoas, por exemplo, ou não? Existe essa equidade também? Existe. Eu entendo que sim.
você tem níveis de maturidade em todas as funções, então, tanto para um gerente de pessoas, você tem gerentes de pessoas sêniores, quanto um gerente que acabou de iniciar a carreira, quanto você tem um especialista que acabou de iniciar, que ainda está se desenvolvendo naquele assunto, e você tem os especialistas mais sêniores, que entram em projetos mais complexos, e você tem um salário equiparado. Show, isso é bem legal. E, Mari, para a gente finalizar, considerando toda a sua experiência, você praticamente nasceu e cresceu na IBM, né? E agora passando para a Kyndryl, que é um spin-off da IBM. Que dica você poderia dar para as pessoas que estão saindo de uma graduação agora em TI, estão meio perdidas, assim, talvez um pouco, talvez até frustradas por conta desse monte de informação que o mercado divulga, que a área de TI está precisando contratar, mas quando você vai ver, só está contratando dev, né? Só desenvolvedor ou o cientista de dados, e aí o cara fala, pô, mas eu não me sinto parte dessa área de TI, eu queria trabalhar com TI, mas não com isso. Então, esse é o perfil. E para as pessoas que estão efetivamente em áreas técnicas, talvez um pouco frustradas ou buscando outros áreas, outras oportunidades, que dica que você poderia dar para essas pessoas que estão começando agora e potencialmente tenham interesse na área de gestão de serviços e também para quem está querendo fazer uma migração para essa área? Eu sempre vou recomendar o conhecimento, porque é algo que eu realmente acredito que até quando eu estou em uma atividade, um pouco frustrada com alguma atividade, se eu inicio algum tipo de estudo, aquilo começa a dar insights de outras coisas que você pode investir, outras ideias de projetos. Isso, eu acho que o conhecimento sempre vai abrir portas, não só portas para um novo emprego, quanto portas, insights de para onde você pode investir, né? E o segundo ponto é experimentar mesmo. Eu sou da opinião que você pode fazer algo que não tem muita vaga no mercado, mas se você for o melhor naquilo que você faz, você vai se dar muito bem naquilo. Pode não ter quase vaga, mas se aquilo realmente é onde você tem aptidão, é onde você tem a paixão, aquilo vai fazer com que você consiga uma oportunidade e é isso que vai trazer o sucesso. Eu concordo. E eu digo mais, sorte de quem tem aptidão para trabalhar nessa área, porque é onde estão as melhores vagas e menos concorridas. Concordo. É isso Não aí. É? Maravilha, Mari. Obrigado aí pelo papo, viu? Eu que agradeço. Valeu. Obrigada.